Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Eu quero iniciar esse comentário pedindo desculpas, porque eu mandei para vocês aí um comentário que eu fiz sobre um texto do Luiz Fernando Veríssimo, o grande chapa branca desse país. E não foi tanto meu erro, porque eu disse que eu desconfiava que esse texto não é dele. Hoje eu tenho certeza absoluta que esse texto não é dele. Porque ele jamais vai falar alguma coisa contra PT, contra Lula, tá certo? Nem sequer dizer que as coisas não estão indo bem, ele não fala isso. Então, eu peço desculpa por isso, mas agora eu vou falar um pouquinho e dar uma resposta a um artigo que ele fez no jornal do O Globo, de domingo, chamado Conspiração. Nesse artigo, o Veríssimo fala algumas abobrinhas, algumas coisas convencionais que os petistas todos falam, que a Dilma foi eleita e reeleita democraticamente, com os votos válidos da população. Como é que um cara como esse rapaz, esse chapa branca, que tem um prestígio como cronista, escreve algo desta maneira? Primeiro porque a todo instante está se mostrando, através da Lava Jato e através do julgamento do Mensalão, que o PT está no poder há 13 anos. Houve 4 eleições, todas as 4 foram estelionatos eleitorais. Já falei aqui muitas vezes sobre isso. A primeira, o Lula e o PT fizeram um acordo com Duda Mendonça, que era o marqueteiro da campanha do seu Lula em 2002, a primeira onde ele se elege, fez um acordo para pagamento posterior, quando ele fosse eleito, em paraísos fiscais ao Duda Mendonça. E foi isso que aconteceu, e foi por isso que o Duda Mendonça estava lá no julgamento, fazendo essa confissão. Certo? A primeira. A reeleição do Lula, nós vimos agora um pedaço da primeira reeleição dele. O Mensalão foi o grande fator para que ele fosse reeleito. E nós não sabíamos na época, mas agora estamos vendo aqui, que ele também já estava sendo financiado pelo Ricardo Pessoa da UTC, ou seja, financiado pelos recursos desviados da Petrobras. A eleição da Dilma em 2010, apesar de todas as coisas que o Lula fez para eleger a Dilma, fez o diabo para eleger a Dilma, também está aí na Lava Jato, comprovado que foi financiado com recursos da Lava Jato, da Petrobras. E obviamente 2014, que além dos recursos da Petrobras, além dos recursos de Mensalão, houve as pedaladas fiscais, montanhas de dinheiro que o governo deixou de repassar para fazer os seus pagamentos que tinha necessidade de fazer, deixou para a Caixa Econômica, para o Banco do Brasil e BNDES fazendo esses pagamentos. Inclusive acho que existem 2 processos da Caixa Econômica contra o Tesouro Nacional, cobrando juros sobre este empréstimo. A pedalada, na realidade, é o empréstimo. O governo deixa de pagar, deixa de repassar os recursos para a Caixa Econômica, que é responsável por exemplo, pagar Bolsa Família. E a Caixa Econômica paga. Como ele não repassa os recursos, o que está acontecendo? É como se a Caixa estivesse fazendo um empréstimo para ele. E é por isso que a Caixa está querendo receber não só o dinheiro, como os juros referentes a isso. Tá certo? Então, esse aí. esse estelionato, esse roubo todo,
essa ilegalidade toda que ele chama de eleita democraticamente. Democracia não é isso. Democracia é igualdade de situações. É igualdade de direitos. Tá certo? Se eu estou no governo e roubo para me reeleger, e boto as pessoas para votarem e compro os votos, como fez o PT, não é uma eleição democrática. Tá certo? Muito bem. E no seu artigo, que é um monte de asneiras mostrando o viés ideológico que tem o senhor Luiz Fernando Veríssimo, ele chega ao final e diz o seguinte: escândalos que acabavam em cadeia ou escândalos que acabavam na gaveta de um procurador camarada. Quer dizer, dizendo que é o seguinte, que escândalos, o PT permitiu que o escândalo fosse aberto. E que lá, talvez tenha pensado no FHC, os escândalos acabavam dentro da gaveta. E diz mais o seguinte: mas o maior mistério de todos para quem nos estudar de longe será o ódio. Nossa reputação de povo amável talvez sobreviva até 2050. Então, como explicar o ódio desses dias? O nosso amigo demonstra pelo seu viés ideológico que ele tem uma memória seletiva. Ele tem uma memória seletiva. Será que ele esqueceu da UDN? O que é que fizeram com a UDN? O ódio que se tinha à UDN? Eu não estou aqui defendendo nem atacando. Estou dizendo que existia na sociedade e até hoje ainda existe. Qualquer coisa que se faz de ruim, diz que a pessoa é udenista. Esse ódio vem de longe, não é de agora. E é perfeitamente natural. O ódio que os petistas criaram e fizeram com que a população tivesse ódio do Fernando Henrique Cardoso. Basta dizer que na reeleição de Fernando Henrique Cardoso, no dia seguinte, estava Lula, José Disseu, Dilma e companhia, dizendo fora FHC e tentando aprovar um impeachment contra o governo de Fernando Henrique Cardoso. Até hoje, o partido PT agora fala mal ainda de FHC. Qualquer coisa que se faz nesse governo de errado, etc. Olha, no governo Fernando Henrique, etc., aconteceu isso. São os estúpidos que estão no poder há 13 anos, nunca comprovaram nada do governo Fernando Henrique. E se realmente houve, eu não estou dizendo que não houve, não quero entrar nessa questão, por que o PT no poder não colocou as coisas a limpo? Por exemplo, a privatização. Porque o PT dizia, foi contra a privatização, dizia que houve maracutaias e no poder não conseguiu fazer nada. Não conseguiu demonstrar isso. Então, esse ódio ao Fernando Henrique Cardoso, esse ódio ao UDN, eu acho que nosso amigo, com memória seletiva, ele esqueceu completamente. Ele acha que só existe ódio contra o PT. E não existe nenhuma razão para esse ódio. Oh, coitadinho do Luiz Fernando aí. Veríssimo, né? Isso é demonstração de que é um chapa branca da marca maior. Olha só. Primeiro, qual foi o legado de Lulinha, paz e amor? Hã? O homem que era contra a privatização da Petrobras, o homem que dizia ter orgulho da Petrobras, tá certo? Esse homem, Luiz Inácio Lula da Silva, né, deu um rombo na Petrobras, que foi o maior rombo que já houve na história do mundo. A maior corrupção, valor de corrupção que já houve no mundo, de uma empresa privada, ou qualquer empresa, foi o da Petrobras. E quem fez isso? Vamos olhar na conta direta do senhor Lula. Comprou petróleo a preços internacionais, vendendo gasolina barata aqui, para quê? Para quê? Para ganhar as eleições. Para ganhar os votos da classe média que usa carro. E quem pagou por isso? A Petrobras. Quer dizer, aquele homem que tem orgulho da Petrobras, que defende a Petrobras, não tem o pejo
de usar a Petrobras para se eleger, para se manter no poder. Esse homem, o senhor Luiz Inácio da Silva, se orgulhava de ter dito que passou pelo Nordeste, constrói 2 refinarias. Eu quero perguntar, cadê plano? Que plano? Eu quero o pessoal trabalhando. Como se fosse um grande executivo. Como se fosse um grande empreendedor que soubesse o que estava falando. Tanto sabia que essas refinarias que ele mandou construir entraram como prejuízo da Petrobras no valor de 47 bilhões de reais. Esse homem, Lulinha Paz e Amor, que ama a Petrobras, que ama os pobres, que tem o maior orgulho da Petrobras e que quer consertar a vida do povo, esse homem, né, comandou um processo de corrupção dentro da Petrobras através de propina. Porque a origem dessa propina na Petrobras, né, está no senhor Lula ter vetado uma decisão do Congresso de parar as obras da Petrobras em função dos escândalos que estava vendo. Ele mandou parar e não fez nada, ao contrário. E colocou diretores especificamente para isso. Paulo Roberto da Costa, Renato Duque, Cerveró, Jorge Legado. Todos esses foram extorquir dinheiro de contrato das empreiteiras para a campanha do PT e dos aliados. Quem é o responsável por isso? O senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Destruiu a Petrobras. A Petrobras hoje é uma empresa destruída. Já perdeu mais de 200 bilhões de valor de mercado. Está tentando ser privatizada aos pedaços. Vendendo os ativos. Numa época ruim de vender. Não está sabendo nem ser privatizada. A Petrobras está sendo privatizada aos pedaços. Porque está vendendo seus ativos porque não tem condições de mantê-los. Esse homem, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva e o seu PT, eram verdadeiras vestais. O Lula chegou a rejeitar o Congresso. Ele foi eleito para deputado federal e disse que não poderia conviver no Congresso, tinha mais de 300 picaretas. Esse homem, que é o maior picareta do país, é esse o legado do senhor Lula. É esse o legado que está aí. É esse o ódio que as pessoas estão tendo. As pessoas foram frustradas por um cara que vem lá do Nordeste, pobre, coitado, subiu na vida, vai lá ser presidente do Brasil. Quando ele chega a presidente do Brasil, mostra a cara. E a cara não é nada agradável. Foi uma tremenda frustração para toda a população. É por isso que há o ódio. E mais do que isso, é por isso que é a maior esculhambação que eu já vi sobre alguém nesse país está acontecendo agora sobre o senhor Lula. Não tem instante que não se receba da internet alguma coisa achacoalhando, esculhambando o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. E o senhor Luiz Fernando Veríssimo faz um artigo onde diz que não entende como explicar o ódio desses dias. Ora, Fernando Henrique, ora, Luiz Fernando Veríssimo, é bom você parar de escrever. Talvez você já tenha velho demais. Você é mais velho que eu, com certeza. Não é? Mas em ideias você é muito mais velho. Muito mais velho. Em falta de enxergar a realidade. Você não está enxergando a realidade, você está cego. E cego não da visão normal sua. Você está cego. É uma cegueira que vem do seu viés ideológico. Ok, pessoal? Um grande abraço. Tchau. E até a próxima.